Continuamos as nossas meditações na carta que Paulo escreveu à igreja de Colossos, uma igreja que vivia com fé, com amor, vivia na esperança desta pátria que está reservada para nós, nos céus, onde viveremos na presença do Senhor pela eternidade. Mas era uma comunidade que vivia também com muitos erros, que abraçava uma religiosidade, que tinha uma expressão comunitária extremamente cerimonial, ritualística, e que ainda vivia sob a influência do gnosticismo, achando que pelo saber e pelo conhecimento seria possível conhecer o coração, a mente de Deus e a sua vontade. Paulo continua orando por esses irmãos, no versículo 10 do capítulo 1. Ele já tinha orado pedindo que eles fossem cheios de pleno conhecimento da sua vontade, e tinha orado pedindo que em toda sabedoria e entendimento espiritual pudessem vivenciar e praticar essa vontade. Mas ele também especifica mais essa prática e essa adoração na sua experiência comunitária. Ele diz o seguinte: oramos para que vocês possam viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegria tenham toda perseverança e paciência, dando sempre graças ao Pai, que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Essa sempre foi uma preocupação de Paulo. Todas as cartas que ele escreveu. Aos Efésios ele diz que eles deveriam andar de maneira digna, praticando e vivendo na unidade. Aos Filipenses ele diz no versículo 27, capítulo 1, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, lembrando que viver esse Evangelho não era apenas a capacidade de crer, mas também de padecer no Evangelho. E aqui na carta que escreve aos irmãos em Colossos, ele faz a mesma oração. Que vocês possam viver de maneira digna do Senhor. Quem vive de maneira digna do Senhor, Paulo diz nesse versículo, vive agradando a Deus em tudo. Ele diz, vivam de modo digno do Senhor, enquanto vocês estão agradando o coração de Deus, trazendo alegria e prazer ao coração de Deus. Mais do que isso, se queremos viver de maneira digna, nós vamos frutificar em toda boa obra. Paulo diz, em Efésios capítulo 2, versículo 10, que nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para a prática de boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Portanto, o Espírito Santo está dentro de nós não só para transformar o nosso caráter, a nossa maneira de pensar, de nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus, mas nos levar a uma prática de vida e frutificar em toda boa obra, que não somente é o testemunho, não somente é a evangelização, não somente é missão, mas também é amar ao próximo e servirmos a Deus com obras de socorro, de misericórdia, que dignifiquem a pessoa do nosso Deus. Paulo ora mais, pedindo por crescimento no conhecimento de Deus, versículo 10. Crescer no conhecimento de Deus. A visão que Paulo tem é essa. Ele diz que nós estamos desenvolvendo uma salvação, que precisamos desenvolver uma salvação com temor e tremor, que estamos num processo contínuo de crescimento e vamos sendo transformados cada vez mais, nos tornando mais parecidos com Jesus. Portanto, nós precisamos crescer no conhecimento, reconhecer que ainda conhecemos muito pouco sobre Deus. Aliás, quando Paulo tem a visão de que o homem é perfeito, e ele mesmo encoraja a irmãos em uma outra carta, dizendo ser perfeito, ele diz que a pessoa que é perfeita é aquela pessoa que reconhece que precisa ainda conhecer mais e mais deste Deus que tem uma sabedoria inesgotável. Nós vamos conhecendo e compreendendo mais de Deus, reconhecendo que sabemos muito pouco dele, que precisamos ainda, numa caminhada, aprofundar esse conhecimento. Paulo diz mais, fortalecidos com todo vigor no poder da sua glória e com alegria tenham perseverança e paciência. Dependemos do vigor, dependemos da força, dependemos da provisão do poder da glória de Deus. E somos chamados para viver e praticar essa vontade com alegria, com perseverança e com paciência. Alegria, perseverança e paciência são qualificações que acompanham a nossa vivência do Evangelho enquanto vamos conhecendo esse Evangelho e tentando praticar
e praticando esse evangelho com toda boa obra, vamos trazendo dignidade, vamos dignificando mais o nome do nosso Senhor. Que seja assim na minha vida e na sua vida, com alegria, com perseverança e com paciência, frutificarmos em nome do Senhor, dando graças ao Pai que nos capacita a participar da herança dos santos na luz. Versículo 12 do capítulo 1. Deus abençoe ricamente aos espectadores da TV CMC, que Ele possa edificar o seu coração, a sua vida nesse dia. Um grande abraço, até a próxima. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.